Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a rejeição ao governo Lula, que tem crescido. As pessoas elas não estão satisfeitas com o modelo de governo do atual presidente. Então, isso está se refletindo nessas pesquisas. Tem muita gente que acha que essa pesquisa está sendo manipulada, que era para estar pior. Enfim, eu vou trazer aqui todos os números, atualizações, notícias fresquinhas aqui, mas o importante a gente entender é que essa imagem negativa do governo Lula é um reflexo do que está acontecendo com a nossa economia, aonde a gente tem visto um aumento exacerbado aqui da carga tributária, desse esforço arrecadatório do atual governo, ou seja, a população ela está sentindo isso e na contrapartida a gente não está tendo nada de retorno, a gente não está vendo as coisas acontecendo, a gente não está vendo a economia aquecendo, a gente não está vendo investimentos acontecendo no nosso país, muito pelo contrário, a gente tem visto a queda nos investimentos, a gente tem visto a nossa economia estagnada a partir do segundo semestre do ano passado, de 2023. A economia não cresceu absolutamente nada, ficou no 0 a 0 e isso está ligando um sinal de alerta e a população não é besta, sabe o que está acontecendo e isso está refletindo nessas pesquisas. Então, nesse nosso bate-papo, vou trazer todas essas informações e a gente vai entender como que o governo está reagindo a essas pesquisas, mas também como tudo isso impacta na nossa economia. Afinal de contas, quando a gente tem um governo com a imagem manchada, negócios que poderiam acontecer não acontecem. Investimentos internacionais que poderiam acontecer no nosso país também não acontecem. Fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter todas essas informações. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Quem já conhece o nosso trabalho, dê o like logo no início, antes do conteúdo começar. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, então aguarda, acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você em algum momento, aí sim faz total sentido você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal também. Olha essa matéria que saiu no G1 sobre a pesquisa Quest de 6 de março, que acabou de ser divulgada, que mostra que o trabalho do Lula, de uma maneira geral, está sendo aprovado por 51% dos brasileiros, segundo essa pesquisa, enquanto 46% dos entrevistados reprovam o governo Lula, e a gente vai perceber que o governo Lula ele é avaliado positivamente por 35% e negativamente por 34% dos brasileiros. Ou seja, segundo essa pesquisa, se a gente colocar na ponta do lápis, negativamente pode até ultrapassar a avaliação positiva do governo Lula. Outros 28% consideram o governo regular. E nessa linha do tempo aqui, ó, a gente consegue ver a avaliação do Lula. Em fevereiro de 2023, a aprovação estava em 56% e hoje, em fevereiro de 2024, a aprovação está em 51%, caindo aqui 5 pontos percentuais, que é uma queda, assim, bem acentuada. E em fevereiro de 2023, 28% desaprovavam o governo Lula e hoje já está aqui na casa dos 46%. Então, sair de 28% para 46%, muita gente está insatisfeita, inclusive com a galera que aprovava, não está satisfeita e o pessoal que estava em cima do muro agora está começando a tomar partido, mostrando que estão desaprovando o governo Lula. Agora, comparando as rendas familiares, como é que está a aprovação do Lula? Para quem ganha até 2 salários mínimos, a aprovação saiu de 64% para 61%, o que é ainda muito alto. E a reprovação saiu de 21% e foi para 36%. Isso aqui é algo bem interessante. De 2 a 5 salários mínimos, a aprovação que estava em 52% caiu para 45%. E aqui teve uma troca, porque a desaprovação, que estava em 29%, agora está em 52%, ultrapassando a aprovação nessa faixa de salários mínimos. Agora, para quem ganha mais de 5 salários mínimos, a aprovação saiu de 50%, caiu para 44%, e a desaprovação saiu de 35% e foi para 54%. Agora, olha esse último gráfico que eu vou te mostrar, que é a aprovação do trabalho Lula por religião. Tem as duas principais religiões aqui do nosso país, que é a católica e a evangélica. Olhando aqui principalmente para a evangélica, a aprovação que estava em 40% caiu para 35%. E a reprovação, que estava também em 40%, foi para 62% em apenas um ano. E a avaliação geral do governo Lula
que estava 40% positivo há um ano atrás, agora está 35% positivo, e o negativo saiu de 24% e foi para 35%, empatando aqui junto com a avaliação positiva, tendo um empate técnico. Isso tudo aqui, meus amigos, nada mais é do que um reflexo do que está acontecendo no dia a dia das pessoas, e as pessoas começam a perceber que o governo tem participado cada vez mais da renda dessas pessoas, com a quantidade de imposto, o custo de vida para a gente está cada vez maior, muito por conta da quantidade de impostos que a gente tem pago, essa carga tributária absurda que a gente paga. E tudo isso é péssimo para a imagem do nosso país, que precisa atrair investidores, afinal de contas, teoricamente o Lula está nessas excursões internacionais para buscar investidores aqui para o nosso país. Na realidade, o que está acontecendo é exatamente o efeito oposto. A gente tem visto cada vez mais investidores saindo, batendo recorde de retirada de dinheiro aqui do nosso país. Pois é o que está acontecendo. E isso, obviamente, impacta diretamente na nossa economia, no nosso dia a dia. Só que o Lula, ele não está nem um pouco preocupado com essas pesquisas. Na realidade, ele dá um ar ali de superioridade, né, de deboche, de estar pouco se lixando para a opinião pública. Olha essa matéria que acabou de sair aqui também na CNN, no dia 6 de março de 2024. O governo avalia que caso Israel ainda é tema em aberto e minimiza o impacto da pesquisa Quest, exatamente essa pesquisa que eu trouxe para você. Inclusive, vou deixar todas as informações, os links na descrição desse vídeo. E para ilustrar tudo isso que está acontecendo no nosso país, meus amigos, eu quero trazer aqui para você uma história. Não é uma história, na realidade é um fato que aconteceu na França, lá na década de 1770, quando o rei Luís XV estava preparando o seu neto para assumir o trono. E ele armou o casamento do seu neto com a filha da imperatriz da Áustria. O nome dessa menina que ele se casou era Maria Antonieta. Até então, Maria Antonieta não era nada conhecida na história. A partir do momento que ela assume o trono junto com Luís XVI, quando o Luís XV falece, Luís XVI vai lá, assume o trono da França, junto com ele a sua esposa, a Maria Antonieta, a rainha Maria Antonieta. E poucas pessoas imaginavam que esse seria simplesmente o último reinado da França. Porque olha só, Maria Antonieta era uma menina que gostava de uma vida de luxo, uma vida de gastação, uma vida de regalia para as altas castas da França, onde ela organizava vários eventos, vários bailes, onde ela tratava os seus convidados com um alto requinte, com muito luxo. E por um lado, a Maria Antonieta, ela gastava muito, só que ela não estava nem um pouco preocupada com as contas. Ou seja, ela não participava de nenhuma reunião ministerial, ela não prestava conta de absolutamente do que ela fazia, ou seja, era uma vida de gastação. E o rei, para compensar, né, para manter esse alto custo de vida para o seu palácio e também para os seus súditos que estavam ali em volta, e a autarquia da França, o que o rei tinha que fazer? Ele tinha que cada vez mais aumentar os impostos, cobrar mais impostos das pessoas, e durante um período as pessoas estavam aceitando esse aumento de impostos, só que chegou um período em que as pessoas simplesmente se revoltaram com tudo o que estava acontecendo. Enquanto a França estava indo para a miséria, porque não tinha nenhum tipo de investimento, não estava tendo nenhum tipo de desenvolvimento, apesar da França ser um país, naquela época, muito forte, mas estava indo para o buraco. E as contas do palácio cada vez mais aumentavam, e só para você ter uma ideia, o apelido da Maria Antonieta era a Madame Déficit. E ela não ligava para nada disso, inclusive esses insultos para ela não era nenhum tipo de problema. Só que em 1789 começou uma grande revolta na França. Você consegue imaginar qual é o nome dessa grande revolta? Nada mais, nada menos do que a Revolução Francesa. E a rainha também acabou debochando, falando, deixa que o povo se revolte, daqui a pouco eles voltam para a vida normal. Só que o que aconteceu em 1792? O rei e a rainha perderam para a revolta, porque os revolucionários tomaram o trono e derrubaram o sistema de monarquia da França, culminando com a decapitação do rei Luís XVI e também da rainha Maria Antonieta. Sabe quantas pessoas compareceram no último minuto de vida da Maria Antonieta para prestar as homenagens para ela? Zero. Ninguém apareceu. Ou seja, algo que aconteceu há mais de 200 anos atrás, a gente vê acontecendo todos os dias, e nesse exato momento você consegue ver algumas semelhanças do que está acontecendo no nosso país hoje. Eu posso elencar alguns elementos que a gente consegue enxergar do que aconteceu lá na França com o que está acontecendo aqui no nosso país. Primeiro, o gasto desacerbado, o gasto sem nenhum tipo de responsabilidade. Afinal de contas, o ano passado, 2023, a gente fechou com um rombo nas contas públicas de mais de 250 bilhões
bilhões de reais. A gente tem visto o Lula debochando da quantidade de impostos que a gente paga. A gente tem visto também o governo debochando das pesquisas, mostrando que a rejeição tem aumentado. E a gente também tem visto as pessoas indo para as ruas protestar. E esses são apenas alguns sinais extremamente importantes que a gente não pode ignorar. Agora, você sabe muito bem que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu dei apenas o start. Foi só o estopim para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo que está acontecendo no nosso país. Você está satisfeito com o governo Lula? Você não está satisfeito? Deixa aqui nos comentários, deixa seu feedback. Aproveite para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas também. Mais pessoas precisam ter acesso a essas informações. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.